Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. O fracasso de Pedro. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Mateus 26, 58. A maioria das pessoas se esquecem que Jesus, na hora da ceia, deu um comando para Pedro. Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ali foi um comando, ele não fez uma premonição. Ele ordenou a Pedro. Porque naquela multidão ensandecida, se Pedro falasse que seguia Jesus, ele seria esfarelado no meio daquela multidão. E Jesus conhecia muito bem a alma daquele povo e sabia também o comportamento de grupo, que até hoje a psicologia tenta explicar e entender, e nós sabemos que são coisas extremamente delicadas e perigosas. As nossas mentes, quando se acha escondida em meio de um grupo, toma atitudes perigosas e até mesmo insanas. Mas quando estamos sendo monitorados e bem vigiados, nos comportamos como santinhos. Esse perigo, Jesus sabe de cor e salteado. E naquela época, já conhecedor da psicologia transcendente da alma humana, alertou a Pedro. Mas se ele falasse para Pedro, cuidado, que poderão querer te matar também, Pedro, mas eu morro por ti, Senhor. Então ele não falou cuidado, ele falou, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro esqueceu talvez daquela situação, como acontece com a maioria de nós. Mas na hora que ele nega Jesus pela 3ª vez e o galo canta, ele lembra, nossa, ele previu que isso ia acontecer. E agora? Ele sai do meio daquela multidão e procura um refúgio para poder passar pelos processos de reinteriorização dos sentimentos, reflexão daquilo que ele sentiu. Mas e nós? Como nós temos agido? Pedro realmente fracassou? Cada um faz o seu julgamento. Eu entendo que Jesus deu um comando. E aquele comando foi bem executado por Pedro. Portanto, Pedro depois foi o sustentáculo do cristianismo nascente, sempre com muito bom senso, com muita prudência, com ações muito bem centradas, muito sábias. Ou seja, aquele momento do negar Jesus foi o starter para sua consciência se enquadrar às suas novas necessidades daquele dia em diante. Cada um tem um entendimento, respeito aos outros, e se puderem me respeitem. O fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. A negação de Pedro sempre constitui assunto de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. Por isso, o lado positivo que eu estou vendo, a tomada de consciência de Pedro. E não vejo como um fracasso, vejo como alguém que seguiu a determinação do mestre. Não estamos discordando, estamos dando o nosso ponto de vista. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do mestre num plano de fatalidade? Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Ali uma queda? Ali Pedro se negou a colaborar com o mestre? Ou ele viu que diante de uma multidão o melhor é calar-se e até mesmo negar? Porque depois ele testemunhou a vida toda a sua devoção a Jesus. Veremos que o Emmanuel conclui para nós. Útil, nesse particular, é o exame da sua invigilância. Ele estava invigilante? Ou ele seguiu as determinações que o mestre lhe colocou e, bem sintonizado com seus protetores, seguiu o caminho necessário à sua reparação, à sua edificação do amor e da paz? O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. E aí, com todo respeito para a mediunidade do Chico e do Emmanuel, eu já vejo psicologicamente o contrário. Jesus deu-lhe um comando e ele seguiu atento. Mas se você vê pelo lado que ele está vendo, que Jesus deu um aviso para ele, para que ele, fazendo uma previsão de que ele o negaria 3 vezes antes que o galo começasse a cantar, ele fracassou. Mas se a gente vê que Jesus deu um comando mental, ele foi íntegro naquele momento. É com cada um. Quando a gente lê o livro O Amor Jamais Te Esquece, A Força da Bondade e Sob a Mão da Misericórdia, nós vamos entender que todos aqueles que estavam em torno de Jesus e no poder de Roma estavam devidamente escolhidos para aquele momento. Otávio Augusto, na organização do Império Romano. Tibério, ao manter a pulso firme a união do Império Romano.
para que assim, sem fronteiras, para aqueles apóstolos pudessem trafegar por toda aquela região do Mediterrâneo, levando o evangelho àqueles que desconheciam a fonte da luz que tinha vindo ao mundo, que foi Jesus. Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações em razão de continuarem desatentos. A prudência sempre requer um conjunto de ações e atividades necessárias ao nosso padrão evolutivo, necessárias ao nosso processo de empreendimento do amor e da paz em nossas vidas. Todos caminhamos na direção desse estabelecimento íntimo de amor e de paz. E poucos de nós temos realmente condições de achar de que podemos fazer um julgamento ileso, ou seja, totalmente puro, dos discípulos e daqueles que vieram propagar o Evangelho. E além do mais, seria ingenuidade achar que ninguém fosse errar, que todos acertariam. Jesus sim, acertou todas, mas os outros, cada um a seu turno, cometeu pequenos deslizes, uns maiores, outros menores, mas nós não podemos ficar presos aos deslizes que cada um cometeu. Nós temos que ficar atentos às possibilidades do bem e aquilo que eles souberam aproveitar ao longo da vida. Tirando proveito da melhor lição, Pedro foi prudente. Pedro foi aquele que olhou as circunstâncias e mediu a extensão dos seus atos, teve os seus impulsos enérgicos de bater de frente e agiu com prudência. E assim ele procedeu durante toda a sua vida, deixando um rastro de luz para o cristianismo. As interpretações são livres. Informa o Evangelho que, naquela hora de trabalhos supremos, Simão Pedro seguiu o mestre de longe, ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados deste para ver o fim. Todos nós sabemos muitas das vezes o que vai acontecer naquele filme. A gente vai assistindo e fala assim, provavelmente vai acontecer isso. E sempre o mocinho sobrevive e o vilão paga o pato. A gente assiste até o final para ver. Mesmo sabendo mais ou menos como vai ser aquele fim, a gente quer ver. E Pedro, naquele momento, ele queria aprender com Jesus e ver quais as ações Jesus tomaria em cada uma daquelas situações. Isso chama-se sabedoria. E até mesmo humildade, porque como que você vai enfrentar uma multidão ensandecida? Nem os romanos quiseram enfrentá-los. Deixou ficar assistindo de longe tudo acontecer. São judeus, que nos importa, nós somos romanos. Desde que não nos prejudique os interesses, façam o que quiserem. Então, conhecedor daquela índole fervorosa e turbulenta, ele recua, passa-se no meio deles, convive com aquela situação e adquire uma experiência, uma prudência admirável. No filme Missão Romana, que vocês podem achar aí no YouTube, é um filme italiano, a gente vai vendo o trabalho que era para as autoridades romanas receberem informações sobre Jesus e o trabalho que os sumos sacerdotes faziam para desacreditar Jesus. E os primeiros cristãos, é claro. E Pedro passou por todas aquelas situações com muita prudência, sempre levando o Evangelho aos corações necessitados. Leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que, ainda hoje, muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças, por acompanharem o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatistas. O que nós queremos ganhar? Nós queremos ganhar a paz de consciência para chegarmos ao plano espiritual bem, ou queremos ganhar algumas moedas a mais e chegarmos no plano espiritual em frangalhos? Em frangalhos espirituais, como endividados, como espíritos que falharam por negligência. Procuremos acertar, fazendo o melhor possível pelo próximo. Procuremos acertar, trabalhando no bem, procuremos acertar,
construindo e edificando as forças do bem em nossa caminhada. Quando chamados a testemunho importante, demoram-se nas vizinhanças da arena de lutas redentoras, entre os servos das convenções utilitárias, assentando binóculos de exame, a fim de observarem como será o fim dos serviços alheios. E a maioria das pessoas, quando chegam na casa espírita, a gente fala assim: olha, primeiro assiste a reunião pública por pelo menos 6 meses, depois ingressa na tarefa. A maioria das casas. E outras casas, por carência de trabalhador, começam a botar as pessoas para trabalhar. Quem perseverar os 6 meses assistindo às reuniões públicas, ao adentrarem as outras tarefas, ficam 6 anos. Aqueles que chegam, logo são convidados e começam a fazer as tarefas, às vezes não ficam 6 semanas. Logicamente que esse exemplo é um exemplo didático, não é um exemplo fechado, não é um número exato, baseado numa pesquisa, com todas as metodologias de uma pesquisa. Nós falamos dentro de uma experiência que nós vivenciamos. Mas a gente vê que aqueles que perseveram mais tempo nas tarefas mais simples, ao adentrarem as tarefas mais complicadas, vão até o fim. Portanto, como nós estamos nos enquadrando dentro desse texto, como nós estamos caminhando na nossa tarefa, dentro da nossa casa espírita, ou dentro de qualquer templo religioso, que nem sempre você é espírita que está nos assistindo, mas como que você caminha dentro do seu templo? Como que você procura crescer nas tarefas de apoio àquela casa? Isso é importante que nós olhemos. Ao invés de olharmos para como João, Manuel, Joaquim estão trabalhando, ou Maria, Joana e Luísa estão trabalhando, olhemos para as nossas ações, para as nossas intenções, para o nosso comportamento. Todos os aprendizes, nessas condições, naturalmente fracassarão e chorarão amargamente. Mas aqueles que já começaram a fazer, a edificar e trabalhar, ao invés de olhar o trabalho do outro, olhar para si mesmo, para o que possa melhorar, olhar para ver as qualidades do outro ao longo do caminho, é fundamental que entendamos que todos nós estamos na Terra para crescermos e para nos aperfeiçoarmos. Que somente crescendo espiritualmente falando e aperfeiçoando, nós conseguiremos chegar ao Pai. Que a luz do Divino Mestre Jesus esteja sempre nos envolvendo, sempre nos impulsionando, para que diante das situações de aparente fracasso, nós façamos dela a oportunidade de elevarmos a nossa cabeça, de procurarmos trabalhar intimamente para as realizações excelsas do amor que deve estar sempre presente em nossas vidas. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Procuremos aprender, procuremos vigiarmos-nos e procuremos ver onde nós nos enquadramos nas classificações que serão colocadas diante dos nossos olhos em todas as nossas atitudes. Já tomamos as atitudes mais compatíveis com o nosso processo de evolução? Ou deixamos tudo caminhar, sem refletirmos na grandeza do amor divino, sem refletirmos na grandeza da luz e da paz que deve resplandecer sempre ao longo da nossa caminhada? Que os nossos caminhos da vida possam nos levar sempre a entender a verdade e saber que é uma oportunidade divina estarmos aqui na Terra na construção de um mundo melhor. Por isso, agradeçamos as mãos abençoadas de Chico que materializou esse livro e Emmanuel que organizou os textos e trouxe para nós. Mas sabemos, podemos fazer todas as interpretações, mas lembrando sempre que cada um fala daquilo que consegue perceber e cada um vai entender aquilo que dá conta de entender. E somente assim, todos nós, respeitando as fraquezas e as forças de um e do outro, conseguiremos caminhar na direção da paz e da harmonia que deve existir em nossos corações. No site da FEB você encontra este e muitos outros livros que ajudarão a iluminar seus caminhos para os embates da vida.